onde quiser, mas use. O importante é usar dentro do mundo acadêmico e profissional para que haja um desenvolvimento desses temas, né? Que não estão só ligados ao nosso curso, mas que expanda pelo Brasil todo, né? Isso é uma ideia. Tem muito conteúdo que é discutido em lives e é discutido em outros grupos que não chegam, às vezes, no meio acadêmico. Tem muito aluno que começa a entrar em contato com Jung, mas não consegue, por exemplo, ter a dimensão do que é a obra, né? Os aspectos, o como é visto, o olhar e tudo mais. E essas lives ajudam realmente na divulgação tanto do conteúdo da psicologia analítica, como também do olhar e das pesquisas. Extremamente importante isso. Por isso que o texto eu estou solicitando que seja dentro das normas da BNT, porque aí o aluno pode fazer o seu TCC, pode fazer sua pesquisa de mestrado, usando esse trabalho. Dá licença, deixa eu apontar usando esse trabalho. Então, aí vamos estar colaborando com o mundo acadêmico. Alguém está entrando por aí. Maria Águeda aqui está dizendo boa noite. Boa noite, então, Maria. Seja bem-vinda. Maria é de Goiânia, está no nosso curso também de transpessoal, né, Maria? Aqui nós teremos alunos de transpessoal, de yoga, da psicologia analítica, da arte-terapia, da Unipaz, né? A Ana Luísa mesmo, ela já fez psicologia analítica conosco, já se formou. Foi buscar o certificado, Ana Luísa? Foi a mesma coisa que aconteceu da outra vez, só que da outra vez até um pedaço eu apareci, depois sumiu. E agora já sumiu muito cedo. Eu não fui ainda buscar os certificados. Eu não ligo, eu posso tranquilamente ficar escutando. Então, bom, mas tem que... Então, vai buscar que está pronto o seu certificado, está lá, né? Então, nós temos aqui várias pessoas que vão entrando, né? Agora já são 19h30, então vai entrando. Tem que aparecer, Vó. A Maria está dizendo que não consegue abrir o vídeo. Ele está sendo bloqueado também? Não. Vídeo não, né? Pois é. Não faz mal, Tânia. Pode deixar quando que apareça o som. É só o som que a gente bloqueia. Silene chegando. Bem-vinda, Silene, que saudades. Não, mas você tem que aparecer, Vó. Por que você não aparece? A Dione que não está conseguindo. A Dione é lá de Curitiba, gente. É um amor de pessoa, é uma linda pessoa, e hoje ela não está conseguindo aparecer, mas daqui a pouco ela consegue aparecer. Daqui a pouco ela está aqui, né? Nunca, amor? Eu sou um amor de pessoa. No que ela tem razão, eu sou um amor de pessoa, não sou um amor de pessoa. Você é um amor de pessoa, Divina. Bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Estamos nos batendo aqui para aparecer a imagem. Mas eu estou escutando, que beleza. Tudo bem, então vai escutando até conseguir pôr a imagem, tá? Só desliga o som para não dar microfonia. Tudo bem? Tá tudo certo. Tudo vai dando certo. Então vamos começar, que nós já estamos no horário. Maravilha. Posso, então, começar com a apresentação? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Vou chamar a Manuela. Pode deixar que eu conduzo tudo, tranquilo. Tá? Ok. Vamos lá. Então, gente, bons ventos para nós todos, né? Mais uma live aqui, mais um momento juntos. Mas a gente, depois que ele aqui não precisa mais dele. E que nós vamos ter aqui, né, mais um convidado hoje, que é o Sérgio Prado, que traz para nós aqui o título Ritos de Iniciação e Passagem. Eu acho que é muito importante, vou falar um pouquinho sobre isso. Mas primeiro eu vou apresentar o Sérgio,
que ele é administrador de empresa, psicólogo, especialista em gestão de pessoas e psicologia analítica. Ele desenvolveu pesquisa sobre liderança e tipologia junguiana. É psicoterapeuta de base analítica, docente em cursos de pós-graduação, coautor do instrumento organizacional DTO2, é isso? DTO2? Isso. Né? E da técnica de tear de palavras, ambos publicados comercialmente pela editora Vetor. Então, se alguém tiver interesse nesses testes, é só entrar em contato com a editora Vetor, que estarão lá. Né? Deixa eu aproveitar então, Sônia, porque tem um material que saiu do forno não faz nem 2 meses, que é o GOP. Oh. Guia de Orientação Profissional e de Carreira, também está na editora Vetor. Ele é um material utilizado para fazer orientação ou readequação profissional. Então, ele é bem novo, assim, está bem quente, e já está disponível também na editora Vetor. Ótimo, esse eu não conheço, por isso que não está aqui, devia ter me passado, né? Mas tudo bem. Né? Então, hoje, nós vamos falar de ritos de iniciação e passagem. Né? Mas antes, eu gostaria de estar convidando vocês para entrarem no YouTube da Unipaz Goiás, verem as outras lives, porque as lives elas estão sendo organizadas de uma forma que se faz uma bela colcha de retalhos, mas que compõe a psique de cada um, principalmente para nós que trabalhamos com a psique, né? Com o ser humano, com o desenvolvimento desse ser humano. Então, temos várias lives aí já gravadas, vocês poderão usar à vontade. Se você for professor, né, um docente, estiver necessitando de uma live diferente, nós temos, porque nós estamos apresentando esses conteúdos de uma forma bem gostosa, bem tranquila, para incluir também algumas pessoas que são leigos, né? Leigos na psicologia analítica e leigos na arte-terapia. Então, as nossas lives traz sempre um conteúdo teórico, mas dentro de uma leveza, para estimular você a buscar mais esse conhecimento da psicologia analítica, né? Então, aqui não é só para aprofundar esse conhecimento, né? Então, bem-vindo, Marcos, lá de Floripa. O pessoal está chegando. Que bom te ver, né? É bom quando vai abrindo. Maria Selene, Divina, consegui te ver, Divina. Bem-vinda. Bem-vinda. Essa Divina é de Goiânia. Maria Selene, não lembro de onde. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande. Uau! Bem-vindo, Campo Grande. Isso é muito bom. Obrigada. Bom, gente, uma das coisas que o Jung trabalhou e traz, né, até em seus livros de psicologia e religião, no Homem e seus Símbolos, e outros que o Sérgio vai deixar lá nas referências, é a questão dos ritos, né? Os ritos que compõem a nossa vida, os ritos que nos fazem as passagens de uma etapa para outra, que faz o nosso desenvolvimento, que nos auxilia no nosso processo de individuação. Né? Porque hoje nós estamos assim tão vazios de ritos que todo mundo reclama da mesma coisa, parece que falta alguma coisa. E falta muitas coisas, né? Principalmente os ritos que nós abandonamos e nós não mais desenvolvemos no nosso dia a dia. Logicamente que não tem rito todo dia, mas no nosso dia a dia, tanto da vida espiritual quanto da vida psíquica. Então, é uma necessidade psicológica vivenciar os ritos, né? Entender os ritos, fazer os rituais de passagem, né? Principalmente aqueles que o Sérgio vai colocar aqui pelo caminho, né? Aqueles que são bem significativos. Né? Aqueles que são obrigatórios na vida, né? E aqueles que são importantes para a vida. Isso. Então, e que vai auxiliando o caminho, né? Que vai auxiliando esse caminho. Então, eu vou pedir para o Sérgio começar, mas antes ele vai colocar aqui uma chamadinha minha, que é da Unipaz, né?
que é o flyer da Unipaz. Eu vou falar um pouquinho, que é o nosso curso. Pode compartilhar. Então, aqui eu deixo para vocês um convite, né? Levar esse convite da psicologia analítica, que nós estamos oferecendo um curso online, né? Para todo o Brasil. E aí temos também o semipresencial, que são as imersões na fazenda, porque tem o povo que gosta de fazer, principalmente os rituais na fazenda, né? E um totalmente presencial. Então, pela sua escolha, você pode aí optar. E nós pretendemos iniciar o curso agora em outubro, já darmos início, né? E estaremos iniciando online, para ver se o ano que vem consigamos passar para o presencial e o semipresencial. Então, se você já quiser pegar esse início, já está aberta as inscrições. E eu agradeço, Sérgio, aqui por me ajudar a compartilhar. Né, Sérgio? Gratidão, meu amor. A palavra é toda sua. Recomendo o curso, sim, até porque eu tenho bons retornos do pessoal que faz o curso presencial, principalmente, né, e o semipresencial. Então, as experiências, né, na psicologia analítica, elas são muito mais valoradas do que só um conhecimento teórico, né? A experiência individual é importante. E o curso oferece essa experiência pessoal, individual, inclusive com rituais também, que tem a ver com toda a proposta da psicologia analítica. Então, estou aqui recomendando o curso, sim. Muito obrigada. Bom, gente, vamos começar com uma ideia, né? O que é um rito? O que é o tema que nós estamos abordando, né? Então, por princípio, nós temos que considerar que, apesar de sermos civilizados, somos humanos e apenas vivemos numa tribo muito grande, que é a tribo das grandes cidades. Essa característica humana não desaparece. Tá? Nós vivemos numa tribo, não é diferente de qualquer outra tribo isolada no meio de algum lugar perdido nesse planeta. Nós só temos uma tribo muito maior. Então, quando a gente fala de rito de passagem, ou rito de iniciação, nós estamos falando de algo que já vem e é inerente ao ser humano. Vocês estão vendo essas imagens, por exemplo, elas são referências de imagens ritualísticas, de cultos e de movimentos dentro de tribos que remetem até o primórdio da humanidade, para vocês verem como é algo que está muito presente na vida do ser humano. A professora Sônia comentou uma coisa que é importante, vale até fazer um adendo aqui, que há um movimento de dessacralização, por causa até da velocidade em que as coisas correm hoje, né? E os rituais da vida são deixados de lado. E isso gera um monte de problemas que, obviamente, muitos de nós que atendemos clinicamente, percebemos no consultório. Adolescentes que só saem da adolescência muito tardiamente, pessoas que não conseguem superar lutos de N tipos, N situações que envolvam processos de morte e renascimento, que é a proposta original de um rito. Mas, retomando um pouquinho, né, para a gente não acelerar demais, né, então vamos um pouquinho mais devagar, e vamos voltar no tempo um pouquinho. Vamos tentar resgatar um pouco aquela ideia do que nós fomos como espécie nesse planeta antes dos surgimentos das grandes cidades, né? Como que era a vida nesse estado? O próprio Jung se refere a esse momento da história da humanidade como homens primitivos, né? Como humanos primitivos. E aí a gente começa, então, uma jornada para tentar entender um pouquinho o que são ritos de iniciação e de passagem. Lá naquele primitivismo, lá da época dos nômades ainda, e dos inícios das primeiras comunidades humanas. Para a gente poder começar a pensar em termos do que é um rito de passagem, um rito de iniciação, a gente tem que entender o que significa palavra, né? Então, voltando para as origens, a gente vai ter vários exemplos do que são isso e são cultuados hoje, são feitos ritos hoje em tribos. A gente vê muito isso, por exemplo, nos indígenas brasileiros, né? Nas tribos indígenas também da Nova Zelândia, da África, de vários outros países, mesmo nas culturas que são aqui da América Central, por exemplo, da América do Sul, aqui da América espanhola, né, de colonização espanhola, a gente tem os indígenas dessas regiões,
Temos indígenas também no Oriente. Os povos mais do norte têm uma tendência a atuar de uma forma muito próxima com os indígenas aqui, por exemplo, mais próximos do Equador, como, por exemplo, os esquimós, eles também têm rituais, os indígenas americanos. E estas são imagens de tribos que ainda estão vivas, que têm rituais que ainda são vivos, ou seja, são praticados até hoje, independente do avanço tecnológico e independente do contato com uma cultura mais moderna e urbana. Então, nos primórdios, né, quando as pessoas se reuniam nas tribos, a gente está falando lá no primitivismo, né, as relações humanas eram muito próximas da natureza, né, não se tinha o conhecimento que tem hoje. Então, tudo aquilo que era experienciado por aqueles indivíduos tinha que ter alguma explicação de alguma forma. E a explicação era a própria natureza. E o contato com essa natureza era muito mais íntimo do que hoje. Pelo menos para nós que estamos aqui numa vida moderna, civilizada, acelerada e cronológica. A projeção, né, o entendimento dos eventos da natureza eram simbolizados. E essa simbolização precisava de uma expressão. Então, criava-se rituais para tentar compreender a relação que se estabelece entre o indivíduo e a natureza. E essas relações, elas têm uma tendência para o transcendente. É uma forma de explicar. Então, como eu não tenho uma explicação, eu não consigo ter uma explicação para um evento específico, então surge a ideia de algo transcendente, aquilo que transpassa a experiência humana e é maior do que apenas a experiência humana. Essas atividades, então, por exemplo, olhar para algum evento da natureza, um raio que cai e incendeia uma parte de uma savana, de uma floresta, ou mesmo um tsunami, que a gente chama de tsunami hoje, mas uma invasão das águas, precisa de uma explicação, um motivo, algo que faça sentido e que possa ser compreendido e elaborado pelo grupo. E aí se criam-se esses rituais, né, para tentar agradar aquele ser que causou aquele mal. Então, a ideia principal é exatamente essa. Um dos membros do grupo ficou doente, então algo fez ele ficar doente. Nós não sabemos o que é. Este algo deve estar se sentindo mal, com raiva, com algum sentimento que causou esse mal nesse indivíduo do grupo. Então, nós temos que aplacar esse sentimento de alguma forma, e aí o ritual vem como uma forma de tentar agradar uma divindade, agradar algum ser mágico, que pode ser um animal, que pode ser um elemento da natureza, que pode ser qualquer coisa. Vocês vão achar referências, por exemplo, em todas as culturas, desde a greco-romana, que é a que mais se estuda, passando por todas as tribos e todas as culturas, né? A gente pode falar de elementais, pode falar de animais mágicos, pode falar das divindades greco-romanas, que representam, por exemplo, os planetas, qualquer coisa que tenha sido objeto de adoração e de projeção desses conteúdos que hoje a gente chama de conteúdos do sagrado. Essas atividades humanas, elas são feitas até hoje. Então, tem coisas que são muito básicas da experiência humana, né? Então, nascer. Todos nós nascemos. Todo ser humano que está vivo nasce. Fertilidade. Ritos de fertilidade. Por exemplo, a adoração a deuses para uma boa colheita, ou a chuva, ou qualquer outra coisa relacionada. Caça, plantio, colheita e outros. Então, rito é, então, apenas uma série de atos. Vamos deixar claro o que é o rito. O rito é apenas atos. É o fazer, concretamente, é o que se faz. Ele é codificado e eles remetem imediatamente a outra coisa, a não ser o próprio espargir-se dos gestos. Ou seja, ritual são gestos. Qualquer movimento repetitivo, que não é necessariamente dentro de um contexto religioso, mas que é algo que é repetitivo, a gente pode chamar de ritual.
Então, vamos separar a conotação mística daquilo que é a prática, tá? A prática objetiva. Professora Sônia, eu estou aqui falando, se tiver comentário, pode perguntar, tá bom? Também, se quiser falar, incluir alguma coisa, fica à vontade. Você falou que rito, volta só um pouquinho ali, são apenas gestos, né? Isso. Então, qualquer coisa pode ser um rito, né? Sim, eu qualquer posso, coisa. No dia a dia, como que eu posso dizer que é um rito, que acontece um rito? Por exemplo, nessas questões diárias da vida que não estão ligadas a um sistema de religião, de crença, que é um rito certo. no dia a dia. Vamos lá. Então, eu vou dar dois tipos de exemplo. Os rituais, que são aqueles comuns, aqueles que a gente chama de rotina, e aqueles rituais que a gente pode até chamar de patológicos. Então, um ritual, por exemplo, do dia a dia. Quando a gente levanta de manhã, a gente tem uma tendência natural de fazer certas coisas de forma mecânica. Então, se levanta, se espreguiça, vai no banheiro, escova os dentes, lava o rosto. Tem todo um ritual que a gente pode chamar de ritual de toalete, por exemplo. Então, ritual de almoço. A gente vai, se está trabalhando em algum lugar, vai no restaurante, escolhe algumas comidas que tem uma tendência também de você escolher, senta, usa o garfo e a faca. Ritual para dormir, toda a preparação que você faz para dormir. O ritual de chegada no trabalho, o que você faz todo dia de rotina. Então, esses rituais são apenas os gestos rotineiros que a gente faz dentro de um contexto específico. Quando que o ritual se torna patológico? Por exemplo, nos transtornos obsessivos compulsivos. Então, aquela pessoa que precisa compulsivamente ficar lavando as mãos, isso também é um ritual. Torna-se um ritual a partir do momento em que vira uma obrigação e há uma necessidade de fazer isto por alguma explicação que não cabe aqui a gente discutir, porque tem N coisas por trás. Mas, olhando cruamente, é um ritual. Então, no dia a dia, nós temos vários ritos, né? E eu estou falando apenas do ritual, não estou entrando no sentido simbólico do ritual. É só no que é, como prática. Então, aqui era importante, aqui vou só dar um exemplo, né? Aquele filme Toque Toque, que fala bem desses rituais, porque tem lá várias pessoas que repetem, né, as mesmas ações para conseguir atravessar a rua, para conseguir ter uma ação. Então, já está dentro dessas patologias, mas é um filme que esclarece bem quando um ritual que seria dentro de uma normalidade passa a ser patológico, né? A questão de se lavar as mãos toda vez que toca alguém. Mas é interessante pensar nesse rito como algo no nosso dia a dia, dentro da nossa vida saudável, que faz parte da vida saudável, e que, quando não ultrapassa, né, a linha do saudável, ele pode se tornar patológico. Sim, Eu acho um exemplo bem do que a gente interessante. um exemplo do que a gente vê hoje, por exemplo, tem muita gente que por causa da pandemia teve que trabalhar home office. Então o ritual de ir ao trabalho, ir até a empresa, ficar lá 8 horas por dia e num horário sair, se quebrou. E quando quebra-se o ritual, a pessoa fica perdida, perde a noção. Porque até haver uma nova readequação, leva um tempo. E aí você vê muita gente tendo que trabalhar ou se colocando numa condição de trabalhar muito maior. E isso gera desgaste, gera estresse, gera um monte de coisas. Então, os rituais, eles também dão continência para várias coisas, né? Eles asseguram uma ideia de continuidade e de controle do mundo. Essa é a proposta do ritual. É para ter um certo controle, né? Para a gente ter uma homeostase psíquica mais saudável, um equilíbrio maior. Quando ele se torna patológico, quando ele começa a causar um mal, impedindo a pessoa de fazer alguma outra coisa. Aí é patologia e aí tem que buscar um tratamento. Exato. Aliás, o filme Toque Toque é brilhante. Muito bom mesmo. Recomendo muito mesmo. Bom, quando a gente fala de ritos, a gente também tem que falar, então, de símbolos e signos. Porque um ritual,
por si só, ele é só um movimento, ele é só gestos. São coisas mecânicas que a gente faz. Mas não somos só robôs. Nós temos uma coisa chamada consciência e uma coisa chamada inconsciente. Então, como é que eu separo? Como é que eu interpreto um ritual? Como é que eu me vivencio a experiência do ritual? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar dois significados, o signo e o símbolo. Então, nós temos rituais, e muitos rituais utilizam signos. Então, o que são signos? Bom, está aqui na tela, vocês estão vendo, né? A definição clássica é de uma coisa que é usada, referida, tomada no lugar de outra. Ou seja, um signo é algo que está no lugar de outra coisa. Então, eu vou dar um exemplo. Quem dirige, né, quando vai fazer as aulas de volante, aprende lá todas aquelas placas. Aquelas placas de trânsito. Aquilo é um signo. Placa de trânsito é um signo. Por quê? Ela está no lugar de uma informação. Então, você vê lá aquele E cruzado, não estacione. É só isto. Não tem nada além disto. Então, um signo é apenas algo que está no lugar de uma informação. É puramente consciente. Não tem nada por trás que remeta a algum aspecto emocional. Então, a palavra signo, portanto, abarca desde os signos naturais, a gente está falando de índices ou sintomas, como nuvens carregadas e a fumaça, ou seja, onde tem nuvem carregada tem chuva, onde tem fumaça tem fogo. É uma conclusão lógica. Até os substitutivos, como os ícones. Por exemplo, os emoticons. Eles são signos também. A gente usa isso como uma forma de comunicação para passar uma ideia. A maquete de um edifício, a planta de uma casa, um retrato, a bandeira de um país, elementos mais que representam entidades. Por exemplo, a estrela de Davi. A gente vê isso e já entende isso como sendo, por exemplo, o judaísmo. A gente vê o esquadro e o compasso e automaticamente já se pensa na maçonaria. Então, são exemplos do que são signos. Então, aqui está aquilo que a gente vê todo dia. Tá? São exemplos do que a gente vê todo dia. A Volkswagen, o símbolo da bandeira, o silêncio, o símbolo dos sanitários, né, dos banheiros masculino e feminino, o que é proibido no trânsito, então, sentido proibido, ou seja, contramão. Todas essas informações são óbvias, objetivas, você vê e entende. O símbolo, ele é um pouco diferente. É como se fosse assim um além do signo. Então, o termo símbolo, que vem de symbolon, designa um tipo de imagem que o significante, que está por trás, evoca conteúdos que se relacionam a conceitos e afetos. Ou seja, para algo ser chamado de símbolo, tem que evocar um conteúdo afetivo, emocional. A ligação entre aquilo que é o símbolo e o indivíduo tem que ter esse aspecto. Porque, segundo a psicologia analítica, todo símbolo surge do inconsciente coletivo. Então, quando chega na consciência, a presença desse símbolo, ela vem com carga emocional. Então, todo símbolo precisa ter carga emocional. Senão, é só um objeto, por exemplo. Tá? Eu posso pensar em N objetos simbólicos e que a minha relação com aquele objeto não tem carga emocional e aquilo é só, então, um objeto. A partir do momento que aquilo gerou carga emocional, aquilo se transforma num símbolo para mim. Então, a psique, desde os primórdios, se relaciona com o mundo por meio de imagens e símbolos. Tá? A gente vê isso muito em quem estuda a psicologia do inconsciente e sabe que na relação com o mundo, a psique elabora as informações que recebe e utiliza isso como uma forma de elaboração dos símbolos pré-existentes. Aí pode estudar um pouco de Platão também, né? O mundo das ideias. Então, a gente vai cair mais ou menos nessa linha de pensamento para entender a relação do símbolo com o ser humano no mundo. Então, o símbolo é um elemento essencial do processo psíquico, porque sem ele nós não conseguiríamos compreender e elaborar as coisas que acontecem no mundo, isso mesmo lá na época mais primitiva da nossa vida.
e está profundamente arraigado em uma região da mente que foi denominada como inconsciente coletivo. Então, aqui a gente está falando de uma camada da psique, né, da experiência humana na Terra, que não é acessível pelo inconsciente pessoal, pelo indivíduo. A gente recebe, vamos dizer, vamos colocar uma aspas bem grande, uma influência muito grande do inconsciente coletivo, mas a gente não acessa diretamente. E toda manifestação do inconsciente coletivo é via símbolo. Se manifesta nos sonhos, se manifesta nas imaginações ativas, nas experiências de rebaixamento de consciência, e tem vários outros lugares onde essas imagens aparecem, inclusive nos trabalhos de arte-terapia, que a gente também vê as manifestações dos arquétipos, né, nos trabalhos de arte-terapia. Professora Sônia, você tem algum exemplo para dar para a gente, algum comentário acerca disso? Porque a professora que é doutora em arte-terapia, né, eu gostaria de ouvir um pouquinho também. Aqui, quando nós estamos falando do inconsciente coletivo e dos símbolos, também traz a doutora Anísia da Silveira, né, que trabalhou muitos anos lá em Engenho de Dentro, né, no Hospital Dom Pedro II, com esquizofrênicos, e que tem até um filme, né, O Coração da Loucura, mostrando todo aquele trabalho que ela descobre da projeção, né, dessa psique, desses símbolos arquetípicos, uma projeção nas imagens produzidas espontaneamente pelos seus pacientes. E quando ela diz que a arte, né, ela não usa o termo arte-terapia, mas ela usa a arte como um meio de expressão para entender essa psique, né, essa psique esquizofrênica, essa psique psicóide. Inclusive, ela se comunicou, né, com o Jung naquela época, por meio de cartas, enviou os trabalhos, foi para Zurique. Tem toda uma história da Anísia da Silveira com o Jung para entender a expressão desses símbolos. O que eles vinham, como eles vinham, né? Porque na época o Jung estava produzindo todo esse material e ela já estava atenta a esse conteúdo. Então, tem uma história muito linda entre Nise da Silveira e Jung sobre essa produção artística e que comprova esse inconsciente coletivo e, ao mesmo tempo, traz a história do paciente do seu inconsciente pessoal, né? Dá para desvelar a história pessoal de cada paciente que está ali, que não conseguia se comunicar. Então, a importância de se conhecer os símbolos é muito grande, né? Não é conhecer os símbolos apenas pelo dicionário. O dicionário de símbolos nos auxilia, assim como um livro, para compreender o sentido desses símbolos dentro do coletivo, mas não é a resposta terapêutica. Não, isso precisa claro que ficar não. muito claro. Então, é uma manifestação, e o dicionário de símbolos do Chevalier, que eu recomendo que todos tenham, é para consultar e ampliar o conhecimento do terapeuta, né? Do arte-terapeuta, do psicólogo, em relação a esse conceito mais profundo de símbolo, e dentro do inconsciente coletivo, né? Eu acho que isso é muito lindo, eu adoro estudar símbolos. Lembrando que a experiência com os símbolos é para toda a vida. Em todos os momentos da vida, a gente vai ter essa experiência. E quanto mais experiências como profissionais de saúde nós temos, mais a gente consegue ampliar, mais a gente consegue ajudar os nossos clientes, pacientes, a desenvolverem o processo deles, que aí, mais para frente, né, na história da psicologia analítica, né, o Jung foi chamar esse processo de individuação. Isso. Quanto mais o terapeuta caminha no seu próprio processo, mais ele consegue ajudar. E isso é intermediado por todos os ritos de passagem que o terapeuta vai passar, todos os símbolos e vivências que ele vai ter. Então, quanto mais de cultura também o terapeuta tiver, melhor. Né? Isso conta absurdamente. E no trabalho de arte-terapia, vão aparecer símbolos que às vezes a pessoa nunca teve acesso, mas o arte-terapeuta, ou psicólogo clínico que também trabalha com arte-terapia no consultório, tem que estar atento para ver. E se o terapeuta ou o arte-terapeuta não se aprofundou em algumas coisas, então talvez passe batida a informação. Exato. E isso é uma coisa que acontece, faz parte também do aprendizado, mas tem que ter uma intenção de, uma busca de. Então, vamos chamar assim que mesmo nós,
psicólogos junguianos, né, arteterapeutas que gostam da pesquisa, tem sempre que estar com aquele herói, heroína, sempre querendo correr um pouco mais rápido. Exato, temos que correr mais rápido, e aí você já trouxe o arquétipo do herói, e que tem, é simbólico, né? Que nós temos dentro de nós esse arquétipo, que é coletivo, mas que se faz dentro do inconsciente pessoal, e que quando nós falamos em herói, nós já lembramos de um herói com uma espada. E hoje nós nem mais usamos espada, né? Então, a espada ficou como sendo o ato heróico, né? Do herói nos defender. Hoje se usa o martelo, né? Como o Thor. Como Thor. Mudando de mitologia, e nós vamos para outro símbolo, né? São vários símbolos. Isso, ou mesmo a varinha mágica do Harry Potter também. Exato. É um excelente exemplo também. Essa imagem que vocês estão vendo são imagens, acho que as imagens mais antigas já encontradas da experiência humana representando rituais. Tá? Então, são rituais de caça, né, e de alimentação, de fertilidade. Agora, essas imagens aqui são elementos da natureza. Tá? Dá para a gente pensar, por exemplo, que esses elementos da natureza já foram sincretizados com divindades, já são entendidos como algo que já é conhecido, que já não tem assim uma grande novidade para nós. Mas se a gente voltar no tempo, lá nos primórdios da humanidade, quando um dia fica quente demais, ou uma noite fria demais, ou um raio na noite, ou um vulcão que explode, ou, por exemplo, a cheia de um grande rio como o Amazonas, uma tempestade forte demais, um animal feroz, coisas desse tipo causavam um medo, causavam uma insegurança, um arrepio na alma, vamos dizer assim. E havia necessidade de uma explicação. Então, aqui, os primeiros símbolos humanos surgem dos elementos da natureza, da experiência imediata com a natureza. Se eu não sei o que é aquilo, a minha primeira reação é tentar compreender. Isso é a consciência que faz. Só que a consciência vai tentar compreender, tendo como referência um aspecto do inconsciente que se manifesta. Então, brota do inconsciente esse conteúdo simbólico que ajuda a dar continência para aquele evento da natureza que ocorre. Então, isso aqui são exemplos de símbolos da natureza que a gente vê hoje em vários lugares. E aqui nós temos os símbolos da vida, das experiências básicas humanas, das experiências arquetípicas, né? O nascimento, né? Junto com o nascimento, a maternidade. Logo na sequência, também a paternidade. A vida, né? A ideia da gente lutar pelas coisas da vida, e isso é durante toda a vida, aí a gente retoma um pouquinho a ideia do arquétipo do herói, né? A ideia dos índios aqui na imagem que já está na parte de baixo, é exatamente essa ideia de lutar por algo da vida. Então, a alimentação, a conquista das coisas. O casamento também é uma experiência, né? A união entre duas pessoas. Na nossa cultura ocidental, nós temos culturas, por exemplo, que são poligâmicas, então também representa essa mesma ideia. E a morte. Então, todas essas experiências podem ser chamadas de símbolos da vida. Então, por exemplo, a gente fala de um símbolo da vida, o coração, como algo que representa o amor, no caso da ideia do casamento. Paternidade, a maternidade, tem vários elementos que trazem a ideia do que é a maternidade e a paternidade. E aqui a gente está falando novamente de aspectos básicos da experiência humana que o Jung chama de arquétipos. Esses são exemplos para vocês verem que isto não é algo só da nossa cultura ocidental, ela se manifesta em vários lugares. Nós temos símbolos em todos os lugares, né? E quando eu falo todos, é literalmente todos. Nós somos imersos no mundo simbólico, que vai desde rituais religiosos, né? Passando por rituais culturais, tribais ou não, até dentro da organização, em várias situações dentro da família, no convívio social, em qualquer lugar.
é uma experiência básica humana. E é interessante porque essas experiências, só volta um pouquinho nessa foto aí para mim, do próximo. Essas experiências fazem tão parte da nossa vida que nós estamos no século XXI e o ritual de casamento é muito antigo, né? Então, atravessar um espaço, que é o processo, né? O ritual aqui, você tem que entrar numa igreja, num lugar sagrado, num templo, em algum lugar sagrado, e sair daí, você entra com o pai e sai com o marido, quer dizer, é uma troca, nós estamos falando da noiva, né? Há uma troca de lugares na vida. Então, eu entro solteira e saio casada. Então, é uma passagem. Então, eu preciso deste ritual. E eu escuto, às vezes, no consultório, né, algumas pessoas que não fizeram o ritual da igreja. Sim. E diz assim, nossa, mas parece que eu não casei. Né? Eu gostaria de ter casado. Eu falei, mas está casado, foi lá, assinou, tudo certo. Não, eu não casei na igreja, eu não casei no templo, eu não casei em algum lugar, eu não fiz a passagem, né? Não usa a palavra passagem, mas fala, eu não fiz o ritual do casamento. E fica aquele vazio, faltando algo. Mesmo que a pessoa consiga compreender isso dentro do seu logos, fica dentro do seu sentimento, né? A emoção fica carregada, porque desde pequena, vou falar sempre do feminino ali, do casamento, nós fomos também educadas dentro de uma cultura que diz deste ritual. E este ritual vai fazendo parte da nossa psique pessoal, né? E a necessidade de cumprir. Então, o vazio que às vezes sentem de não completar o ritual. É interessante essa perspectiva, Sônia, porque vamos pegar o exemplo, né, do homem ou da mulher que vai para a igreja e não vai para a igreja, não, casa e não faz o ritual, né? Vai apenas e faz uma formalidade burocrática. Ou seja, se o ritual implica que algo mude, que a condição mude de um estado para o outro, então se não houve isso, não houve uma transformação. Já estou dando aqui um spoiler do que a gente vai falar, mas é a ideia de que não houve um abandono da condição. Então, se não houve um abandono, a pessoa continua sendo exatamente a mesma. Então, ela teve um processo burocrático, jurídico, qualquer coisa assim, e terminou aqui, parou aí. Então, realmente, ela não casou. Ela apenas assinou um papel. E está dividindo a vida com alguém que não é exatamente o marido. Não se imbuiu do papel. Não encontrou a imagem simbólica e não entrou em contato com o símbolo do casamento e nem com o arquétipo. E aí isso é uma coisa que acontece muito hoje. A gente ouve muito relato, né? A gente, no nosso olhar clínico, a gente ouve o discurso dos clientes e fala, não fez o ritual, não fez a passagem, falta fazer isso. E a gente tem todo aquele trabalho terapêutico de tentar ajudar a pessoa a transitar. Entrar em contato com esse transitar, né? Você falou a palavra certa, a transitar, a sair de uma posição, se colocar em movimento, né? E ir para uma outra posição. Isso requer transpor um caminho, a transitar por um caminho, que não é só um caminho físico, mas é um caminho psicológico. Sim. Né? É um caminho psicológico. Então, transitar entre dois momentos. Né? E aí, lembrando, passando para uma outra coisa, por isso que a gente faz aniversário e tem o quê? O símbolo do bolo, né? O símbolo da velhinha. E quando nós não comemoramos, nós não passamos de fase, né? Nós não passamos de idade. Né? Não vamos dizer que não comemoramos, né? Não houve a comemoração. E quantas pessoas chegam também dizendo, minha mãe nunca fez um bolo para que eu comemorasse o meu aniversário. Isso também fica marcado na nossa vida, porque não é a questão do bolo, é a questão de você estar saindo de uma idade, entrando numa outra idade. E aí vem mais um símbolo, que é a vela. Né? Por que nós assopramos a vela?
nós assopramos a vela ali, que é a luz que nos ilumina por aquele novo caminho, um novo momento. Então, isso faz parte do ritual, Sim, né? O ritual de transição. Então, toda vez que a gente também vai comemorar alguma coisa, a gente bebe um vinho. Acho que eu estou adiantando as coisas, né? Então, você vou está esperar você adiantando. falar. Estou Isso. adiantando, Mas espero eu quero você. pegar o seu exemplo, até para complementar com uma outra coisa, né? O ritual do aniversário, ele é um ritual de renascimento. Comemora-se o aniversário porque você renasce todo ano. Então, é aquele momento de confraternização pelo seu novo nascimento. Quando isso não ocorre, principalmente para as crianças ficam traumatizadas? Claro que ficam. Elas não renasceram. E isso marca demais a vida do indivíduo. Então, a gente também tem que considerar que, muitas vezes, é esse ritual do fazer o aniversário para a criança, não importa se é só um bolinho, mas é comemorar, é se alegrar com aquele renascimento. E mesmo para a gente adulto também tem que ter esse ritual, né? Porque ele tem essa carga simbólica. Se eu fizer o bolo apenas por fazer, eu estou fazendo apenas um rito. Se eu não tenho o elemento simbólico, se eu não estou sendo carregado pelo elemento simbólico, então aquilo não tem tanto valor. É só um rito. Para a criança, talvez aquilo seja um elemento simbólico. Para o adulto, deveria ser também. Mas, como todos nós aqui, a maioria já atende, trabalha em clínica, percebe, muitas vezes não ocorre isso, principalmente nas relações entre pais e filhos. E isso é um monte de problemas de relacionamento familiar, que vai mexer com os complexos, vai mexer com os arquétipos, complexo parental, tudo isso. Que para quem é psicólogo junguiano, é o dia a dia. Vamos seguir, que o nosso tempo é curto, né, professora? Isso, vamos em frente. Tá, vamos falar então de rito de passagem, né? Eu dei um passant aqui para vocês entenderem um pouco os elementos que compõem os ritos, né, de passagem e de iniciação. E agora a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre ritos de passagem e iniciação. Então, o primeiro aspecto do rito é aquele em que há uma mudança de condição social. Então, os tipos de rito, né? Então, o indivíduo dentro de um grupo que está inserido, por exemplo, da infância para a fase adulta. A gente está falando do adolescente, né? Final da adolescência para a fase adulta. O que a gente pode chamar de ritos, né, de passagem ou de iniciação neste sentido? Iniciação sexual, o primeiro emprego, tem aquela propaganda maravilhosa, acho que era dos anos 80, meu primeiro sutiã. Aquela imagem é o rito de passagem. Aquela propaganda foi brilhante em todos os aspectos. A entrada no vestibular. Tudo isso tem uma carga simbólica. Por quê? Quando você passa por essa experiência, sempre tem aquele sentimento de que algo mudou. As coisas não serão mais as mesmas. Esse sentimento é importante. Se não houver isto, então você não mudou, você continua sendo a mesma pessoa. E se você sendo a mesma pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos, por exemplo, depois da fase de entrada no mundo adulto, que é por volta entre os 18 e 21, você vai chegar nos 25, 26 e ainda não transitou, não fez esse ritual. E não acessou esse símbolo. Então, vamos chamar isso de adolescência tardia? É isso que ocorre muito hoje em dia. Então, um rito de passagem, o primeiro aspecto, é onde há uma mudança na condição social. Então, esse é um tipo de rito de passagem. O segundo tipo faz referência à entrada de indivíduo em novo grupo. Religiões. Então, por exemplo, você vai fazer você vai entrar, por exemplo, para entrar numa igreja, você tem que estar todo o ritual de batismo. E tem todo um significado simbólico do que é o batismo, tem toda uma preparação, tem tudo isso. As feituras de santo, nas religiões de matriz africana, mesma coisa. Então, o ritual aqui, né, o rito de passagem, que é o ritual mais a parte simbólica, tem toda uma construção voltada para aquele indivíduo que está ingressando naquele grupo. O terceiro aspecto
é aquele relacionado aos paradigmas pessoais. E aqui a gente está falando de algo muito íntimo, que não tem tanto a ver com algo do mundo. Tá? É um rito de passagem, por exemplo, a metanoia. A gente pode dividir aqui, tem alguns autores, alguns teóricos que dizem que nós passamos mais ou menos por 2 metanoias durante a vida. Uma no início dos 20 anos, mais ou menos próximo disso, que é quando termina o desenvolvimento, e depois lá por volta dos 50, 60 anos, mais ou menos, quando você tem uma revisão da sua vida. A pessoa que transita pela metanoia, ou seja, ela entra nesse chamado que o Jung chama também de processo de individuação, ela vai passar por esse ritual de passagem, porque é uma transformação. Então, os ritos de passagem implicam numa transformação. Algo muda no indivíduo. Exemplo de grupo social, trote universitário. Para aqueles que já deram uma pesquisadinha um pouco mais e viram, por exemplo, como é que é o trote universitário no Japão, né? Os alunos veteranos, eles fazem uma comemoração enorme de incentivo aos novos alunos que estão entrando. Imagina a cena de você chegar na faculdade e todos estarem exaltando o fato de você estar entrando nesse grupo. Você agora é um aluno, então você deixou de ser aquele adolescente, por exemplo, ou jovem adulto. Agora você é outra coisa. Nas religiões, por exemplo, a circuncisão tem todo um ritual por trás, né? Tem todo um significado simbólico do porquê isso, porque tem toda uma tradição que remete lá na Torá, por exemplo, ao momento de vida no deserto. Tem todo esse aspecto. O bar mitzvah, né? A feitura de santo, por exemplo, o tempo que a pessoa fica dentro lá, isolada, tendo que entrar em contato com conteúdos pessoais, internos, os complexos, as imagens simbólicas da religião de matriz africana, tudo isso são ritos de passagem. Quando uma pessoa está nesse processo de transição entre um estado e outro, tem que haver uma mudança, senão a pessoa não passou. E a gente vê isso no consultório, que a pessoa muda. Chega ao ponto, muitas vezes, da gente nem reconhecer mais aquele indivíduo. De tamanha é a mudança que ocorre. Nas mudanças de paradigma pessoal, né, a gente tem a metanoia, que a gente acabou de comentar, as mudanças do sagrado, que estão envolvidas nisso. Então, de repente, uma pessoa que se diz ateu, de repente tem uma experiência mística. Como é que vai explicar isso? É tão transformador que nem a pessoa, às vezes, consegue dar conta disso. Então, ela transitou de um estado para o outro e houve uma transformação pessoal. Enfim, esses são só alguns exemplos. Eu acho que todo mundo aqui já teve alguma experiência de passagem nesses 3 exemplos. Cientificamente, tá? Então, vamos sair um pouco desse olhar mais filosófico. Vamos passar um pouquinho para a ciência. Então, as 2 linhas que estudam mais aprofundadamente, né, a questão dos ritos de passagem é a antropologia, e da antropologia você vai derivar, por exemplo, a psicologia social, você vai derivar para a sociologia, para outras áreas das ciências humanas, e tem a psicologia, né, que faz a ponte também com a psicologia social e também com a psicologia analítica, principalmente, né, psicanálise e psicologia analítica. Então, na antropologia, como é uma ciência voltada para um cientificismo, né, tem aquelas prerrogativas de generabilidade, variabilidade, fidedignidade, todos esses preâmbulos, né, da ciência matemática. Então, no âmbito da antropologia, fundamentalmente rastrear a função que o rito desenvolveu e o escopo. É só entender o porquê. Então, essa é a resposta que a antropologia quer. Por que ocorre desse jeito e não de outro? Como se desenvolveu ao longo da história esse ritual? Por que o rito é desta forma? São essas as perguntas mais básicas que a antropologia vai tentar responder. E vai buscar referenciais em elementos que são observáveis cientificamente. E aí, na psicologia, a gente vai ter as 2 vertentes, né, mais conhecidas, a psicanálise e a psicologia analítica, que elas vão incluir nesse olhar o aspecto humano do inconsciente.
Então, não é só a consciência, porque senão seria cognitiva, mas também inclui os elementos simbólicos. O que vai divergir é a forma que cada uma dessas abordagens entende o fenômeno. Então, na psicanálise, o Freud traz isso, né? Os aspectos compulsivos de repetição, com o sentido de reduzir as angústias. Então, para ele, todo ritual tem apenas esse objetivo. É algo que se faz para reduzir uma angústia. E quando você atinge esse objetivo de reduzir a angústia, que é a transformação, o ritual deixa de existir. Essa é a explicação mais básica que a psicanálise oferece dentro dessa perspectiva. E aqui eu estou falando psicanálise, eu estou falando Freud, não estou falando dos pós-freudianos, né, e da psicanálise moderna. Aqui eu estou me referindo especificamente ao que o Freud traz. E por último, a gente tem aqui a psicologia analítica, em que traz uma perspectiva diferente, né? Os ritos de passagem, os ritos de iniciação, o Jung traz a ideia de um continente, de um conteúdo psíquico. Olha que rico que é isso, né? Ele não traz isso apenas como uma coisa aleatória que se desenvolveu ao longo do tempo por repetição. E nem apenas como uma forma de reduzir uma angústia, mas ele traz isso como algo vivo, algo que é necessário para um desenvolvimento, né? A gente está falando da psicologia do desenvolvimento na psicologia analítica. É aquilo que é necessário acontecer para que a pessoa possa amadurecer, né? Em todas as etapas da vida. É um amadurecimento em cada momento da vida. Por isso que o Jung traz a ideia de que em cada momento você vai passar por vários rituais de passagem e de iniciação. O objetivo aqui que o Jung traz... Só ia complementar que o objetivo é a alteridade. Isso. Esses vários momentos que ele fala também, né, a gente pode trazer para a nossa vida com atos mais simples também, né? Por exemplo, entrar num curso de pós-graduação é um ritual de passagem. Uhum. Né? Entrar na faculdade é um ritual de passagem. Entrar num curso de pós-graduação, fazer um mestrado, né? Fazer um doutorado. Sempre estamos saindo de um espaço e entrando no outro, e ampliando esse conhecimento. E por que que no final de cada etapa nós temos uma coisa simbólica a receber, que é o certificado? Sim. Né? Perfeito. Aquilo que te autoriza a ser aquela especialização, a ser aquele profissional. Né? Você ganha um papel que é um símbolo e que nós guardamos com muito carinho, que poderia ser qualquer outro documento, mas é um papel especial, escrito de forma especial, né? Principalmente os nossos certificados de graduação. Então, eles são... O meu, pelo menos, era escrito... Em gótico alemão. Gótico, não era muito bem alemão, mas era um gótico antigo, né? E que está ali o teu nome gravado, né? E é o teu nome gravado num papel que você recebe e que lhe autoriza a ter uma profissão. Sim. Então, você sai do lugar comum e agora você fez uma faculdade e agora ganha um papel que lhe autoriza a ser psicólogo, a ser biólogo, a ser sociólogo, quer dizer, ele te autoriza porque você adquiriu conhecimento. Então, você saiu de um lugar que você não tinha conhecimento e passou para outro. Sim, né? Eu acho e tem isso... todo um trajeto e aí, de tempo. daquele dia, né? O dia da entrega daquele papel é um ritual diferente, é um momento diferente, tem toda a vestimenta, você põe uma outra roupa para receber o teu canudo, para receber o teu certificado. Quer dizer, existe algo que será transformado. Então, aí vem o símbolo também de aquisição profissional. Sim, né? Tem uma questão tem gente que importante. vai lá e pega só o certificado, mas aquele ritual é o mais importante. É o mais importante, claro que é, porque você teve todo um tempo nesse processo, né? Então, o momento em que você pensa, eu vou entrar numa pós-graduação, isso gera um movimento emocional, porque a pós-graduação se tornou um tesouro lá no fundo, lá na frente, né?
E aí você tem todo o trajeto do curso, a gente está retomando de novo a ideia do herói, porque ele vai permear toda a nossa vida, né? Então você tem todos aqueles sacrifícios que você faz, todas as batalhas que você luta, os trabalhos, os livros, não sei o quê, não sei o quê. Quando você termina o curso, você pega o seu diploma, você está coroando a experiência, e aí você está num outro processo, num outro rito de passagem. Né? Então você teve uma iniciação lá atrás, e agora você está num outro rito de passagem, que é, eu não sou só graduado, eu não sou só bacharel, eu passei por um processo de transformação e agora eu sou especialista. Então tem que se imbuir disto. Não é só um papel. Eu sou um especialista, e isso é importante. Então esse ritual realmente faz parte do processo e tem que ser comemorado. Até porque a graduação, a gente tem a colação de grau, e isso é um grande evento para os alunos, assim como na pós-graduação também tem que ter um evento para que a pessoa possa comemorar e se imbuir do papel que ela desenvolveu ao longo desse período todo de estudo. Exato. Nesse aspecto, os cursos da Unipaz eu sei que são ótimos. Estamos querendo comemorar as turmas que se formaram. Então, a pandemia tá complicado, né? É, mas nem que seja um volta. vinho online. Nem que seja uma comemoraçãozinha online. Vamos reunir. Antropologia cultural. Quais são as características que a antropologia entende sobre os ritos de passagem? Que é uma tentativa de controle do mundo sobrenatural, ou seja, estou fazendo uma visão científica, de observação, enquanto o mundo que existe por intermédio das imagens. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, os ritos de passagem, eles são apenas uma tentativa de controle intermediado pela expressão dos meus sentimentos. Então, eu vou passar pelos ritos porque os meus sentimentos necessitam desse continente. A característica de contenção das ânsias está bem próximo aqui da psicanálise, tá? Porque é bem próximo mesmo. Produz no indivíduo nas fases de passagem da vida, isso é, da infância para a fase adulta, do celibato para o matrimônio, da vida para a morte. É apenas uma forma de dar continência para um estado emocional. Então, os ritos de passagem representariam isso. Nós vamos ver, por exemplo, na administração de empresas, a ideia da cadeia de Maslow. Né? Se você for pegar lá a pirâmide de Maslow, você vai ver que aquilo são ritos de passagem. Quando você finaliza as necessidades fisiológicas, ou seja, você transita para as necessidades sociais, é uma passagem porque é uma mudança de estado. Então, tem várias teorias que abordam essa ideia e explicam com outras palavras, mas no sentido geral está dizendo assim, olha, é apenas uma transformação de um estado para outro. E na antropologia também existe a característica de reconfirmação da ordem social. Ou seja, foi por esta condição que as religiões se formaram, por exemplo, que as sociedades existem. Porque existe uma ordem social que precisa ser mantida, senão seria um caos. Nós não conseguiríamos viver em sociedade. Então, esses ritos também implicam nisso, nesse sentido. Sem esse continente que a gente chama de sociedade e que tem ritos de passagem específicos, nós não conseguiríamos viver em sociedade, nós seríamos todos nômades e talvez não chegássemos nem à metade do que de ser humanos que tem hoje no planeta. Então, para vocês verem que os ritos de passagem e de iniciação representam também um movimento de ordem social. Tem aquele pessoal que fala que tem que ser mais progressista, que não pode ser tão tradicionalista. Eu acho interessante rever as tradições, mas não abandoná-las. Porque muitas tradições se remetem a essas ideias de rituais. E não é porque é só um ritual que ele tem que ser abandonado. Tá? Isso é algo que tem que ser revisto. Os rituais, eles assumem novas formas, mas tendo conteúdos mais ou menos igual. Sempre vai nascer, sempre vai ter a primeira experiência sexual, sempre vai ter a primeira frustração, sempre vai ter, todo mundo vai passar por isso, independente de que nível de evolução nós tenhamos. E isso tem que acontecer, é só a expressão que tem que mudar, não abandonar o ritual. Então, a sociedade humana é repleta de ritos. Isso ficou bem claro, né? Acho que mais do que a gente já falou sobre isso. Mas para quê?
Vamos levantar essa pergunta, né? Por que que é necessário? É só para dar continência? É só para dar uma expressão para as emoções, para os conteúdos que são inconscientes? Será que é só para isto? É algo tão banal nesse sentido? Aqui vocês estão vendo, por exemplo, rituais de morte. Tá? São todos rituais, lugares diversos do mundo, são 4 ambientes diferentes do mundo, mas que têm rituais relacionados à morte. Por que dessas imagens? Porque a primeira ideia que um rito traz, um ritual de passagem ou de iniciação, é a ideia de uma morte simbólica. Então, o que a gente está chamando de morte simbólica? É a transformação, é a mudança do estado. Passagem no sentido de ir de um lugar para outro, diferente do primeiro. Então, quando a gente fala de passagem, é como atravessar uma ponte. Você atravessou a ponte, você não está mais neste ponto original, você está em outro lugar. O que ocorre, então, nessa parte simbólica? Então, a morte simbólica, ela se expressa no abandono. Então, vou retomar o que a professora Sônia falou, daquela pessoa que foi no cartório, casou só no cartório e sente que não casou efetivamente. Não houve a morte simbólica da mulher solteira. Ela não se transformou na mulher casada. Então, existe esse movimento. A ideia do casamento religioso é de que, de alguma forma, o aspecto do sagrado está abençoando aquela união. Então, não é ela e nem ele, é ambos. Sem essa ideia, para essa pessoa especificamente que a professora trouxe, vai dar a impressão de que está incompleto, não ocorreu. E aí fica apenas 2 pessoas que vivem juntas, mas não são um casal. É óbvio que eu não vou generalizar, porque tem pessoas que têm isso mesmo na frente de um representante do cartório, e tem pessoas que precisam realmente do ato religioso. Cada pessoa é uma situação diferente, mas dentro desse exemplo, dá para a gente fazer uma ampliação e trazer, olha, talvez essa pessoa precisasse desse continente religioso como uma reafirmação simbólica do que é estar casado, para que aquela mulher solteira desapareça e ela possa se imbuir do valor do que é ser uma esposa. O renascimento, então, se eu falo de morte, óbvio, a pessoa não vai morrer, porque o herói e a heroína não morrem, né? Só quando a gente morre biologicamente que o herói e a heroína morrem, e ainda é relativo também. A gente não pode falar só disso sem falar também de renascimento. Tá? O renascimento é o ingresso. Então, depois da morte simbólica, você tem o renascimento. E coloca você num estado diferente. Então, se a gente for fazer a proposta, né, se a gente for olhar até pelo Campbell, né, pela questão do mito do herói, das máscaras dos deuses e tudo mais, vocês vão ver que todos os grandes heróis, todos os personagens míticos, de fábulas, contos, histórias, mesmo dos filmes dos Vingadores, que também é a mesma coisa, Harry Potter também, todos eles, em algum momento eles morrem simbolicamente. Nos filmes é literalmente, eles morrem e voltam à vida. Essa ideia da morte e voltar à vida, é isso que nós estamos dizendo aqui. É simbólico. Só que a arte vai ter que reproduzir isso de alguma forma, então usa esse meio. Mas internamente isso ocorre com a gente o tempo todo. É que muitas vezes a gente não percebe. O que a gente percebe é uma estranheza. Algo está estranho, algo está diferente, algo que está incomodando, alguma coisa perdeu sentido, alguma coisa não é importante mais. Quando a gente ouve esse discurso no consultório, você fala, pronto, transitou. Ressignificou o conteúdo. É a morte simbólica de quem foi e o renascimento de quem é. Agora, vamos pensar... Você falando... Só um pouquinho, você falando dessa morte, né? Me veio a lembrança do Senhor dos Anéis, quando o mago lá, o Gandalf, que é o cinzento, ele morre, ele cai dentro do vulcão e renasce branco, né? Então, ele veio para a vida já com uma nova condição diferente da anterior. Bem significativo, porque eles estão dentro de uma caverna e ele cai dentro do vulcão puxado pelo dragão. Né? Então, morreu o cinzento.
mas renasce Isso. com uma outra roupagem, né? O branco agora. Mesmo no Harry Potter também, naquela cena em que ele é atingido por aquela magia do Voldemort e que ele morre literalmente, ele vai até uma estação de trem. Olha que imagem legal, né? Um trem que ele pergunta para onde o trem vai. E aí como é que é o nome dele? O Dumbledore fala assim, é você que escolhe. E é tudo branco. E nesse momento ele volta à vida. Porque toda a nossa vida, ela tem que buscar um sentido, um significado, um porquê. E a gente passa a vida inteira buscando isso. E cada vez que a gente passa por situações de morte e renascimento, a gente chega um pouco mais perto de entender isso, né? Essas visões todas, né, de morte e renascimento ao longo de toda a vida vão culminar naquele momento em que a gente chama de metanoia, que é quando a pessoa chega e fala assim, bom, cheguei até aqui. E aí ela vai transitar por um outro caminho, que já não é mais tão de concretude, de conquistar as coisas heroicamente no mundo, mas é uma busca mais simbólica. Se a gente for traduzir para uma linha mais esotérica, seria assim, a gente vai atrás de uma magia, a gente vai atrás de ser um iniciado numa arte mágica, algo mais nessa linha de pensamento. A morte simbólica representa a ideia do herói que morre. A gente vê isso muito constantemente. A Branca de Neve morre simbolicamente, a Cinderela morre simbolicamente. Todos os contos de fadas têm os personagens que morrem simbolicamente e renascem para terminar a jornada. Então, é algo que finaliza. Então, você tem um momento de luto. Então, você tem a morte, o momento de luto, o renascimento e aí a vida comum de novo. O Campbell desenhou isso lindamente quando ele fala do caminho do herói. Então, se vocês procurarem na internet lá, digitar lá no Google Imagens, o caminho do herói, vocês vão ver todo o ciclo heróico. E lá está especificado a morte simbólica. Está bem bonito, inclusive, lá. E uma carta do tarô, né? A gente não pode deixar de falar de morte, né? Carta do tarô que representa a morte. Para quem estuda o tarô, né, a morte aqui não é aquela morte da vida, como uma pessoa que faleceu. Não é nesse sentido. Aqui é a morte como um momento de transição, de um estado para o outro. Nas religiões, elas explicam a passagem da vida para algum outro estado. Então, por exemplo, no cristianismo, você vai para o paraíso ou não. Então, você deixa de estar vivo num corpo físico e a sua alma vai para algum outro lugar. Ou seja, eu estava num estado, eu passo por uma transformação e vou em outro lugar que não dá para voltar atrás. Não tem como voltar. Os ritos de iniciação têm esse objetivo. Tá? Todo ritual de iniciação, de passagem, tem que ter essa ideia de morte e renascimento. Quando a gente fala de renascimento especificamente, aí eu estou entrando bem especificamente na psicologia analítica, tá? Se vocês quiserem pesquisar, ler, porque é um capítulo bem extenso, está naquele livro Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo, tá? Essa parte específica. Então, o Jung mesmo traz, né, alguns elementos relacionados ao renascimento. Então, ele traz a ideia do renovatio, que é o renascimento durante a vida individual. Renovação ou aperfeiçoamento por meios mágicos, né? Pode ocorrer sem a modificação do ser, na medida em que a personalidade renovada não é alterada em sua essência, mas apenas em suas funções. É o que a gente faz, de certa forma, no processo analítico, né? Quando uma pessoa entra no processo terapêutico, que a gente percebe que aqueles conteúdos foram ressignificados, essa morte simbólica não altera quem a pessoa é, apenas pequenas partes da personalidade. Então, o Hillman traz isso, por exemplo, com a ideia de ressignificar um complexo X, ressignificar o complexo Y. Você tem pequenas mortes e renascimentos que não alteram você como um todo, mas você sente as pequenas diferenças que elas representam. E você tem um renascimento indireto, né? A transformação não ocorre diretamente pelo fato da pessoa passar pela morte e renascimento, mas indiretamente por um processo de transformação.
Ou seja, aqui a gente está falando daquela experiência da missa católica, por exemplo, ou dos cultos nas igrejas pentecostais, protestantes. É só o fato de estar lá, né? Aquela coisa assim de ter a bênção. Não há uma modificação, não há modificação nenhuma, não houve uma morte simbólica e nem um renascimento por consequência, mas há alguma transformação. E isso vem apenas de uma forma indireta. Não tem uma atitude consciente, intencional, que cause esse elemento de morte e renascimento. Fica só uma coisa muito indireta e a maior parte das pessoas nem percebe que passa por isso. Mas acontece. Ordens iniciáticas. Quando a gente fala de ordens iniciáticas, a gente está falando de obiose, a gente está falando de maçonaria, Rosa Cruz, comunhão do pensamento, tem várias ordens iniciáticas, e todas elas têm seus rituais de ingresso, de morte, de renascimento, e todas elas também têm as reuniões que são comuns, que não tem a ver com um ritual específico. O fato de estar naquela reunião já é suficiente, não há um elemento simbólico, ritualístico de morte ou renascimento, mas o fato de estar ali também promove isso, a pessoa retoma essa experiência. Então, ela é indireta nesse sentido. Quando não ocorre isto, então é apenas um grupo de pessoas reunidas. Perde-se o valor simbólico daquele momento. E é muito comum acontecer isso. Tá? Muitos grupos se dissolvem porque eles perdem o elemento simbólico do grupo. O motivo por trás do grupo, porque o grupo todo teve que passar por morte e renascimento, e se isso se perde, o grupo se desfaz. Falamos de morte, falamos de renascimento, e o que acontece com a pessoa depois dessa experiência? Aí entra aquilo que o próprio Jung chama de função transcendente. Tá? A gente está falando de transcendência. As religiões vão falar de transcendência da alma, por exemplo. A perpetuidade da vida através da transformação e renovação. Vamos considerar que toda vez que a gente passa por um processo de ressignificação de algum conteúdo inconsciente, traduzindo, morte simbólica e renascimento de uma nova forma de ser no mundo e de se identificar consigo mesmo, algo que aconteceu, mudou, eu não sou mais aquilo, as perspectivas de mundo mudam, surge uma nova energia. Vamos dizer assim, a gente fica com as baterias carregadas de alguma forma. Essa energia vem de algum lugar. Tá? Eu estou usando aqui energia como alegoria, tá? Porque não tem uma palavra melhor para explicar, mas a gente tem uma coisa que move a gente de uma forma diferente. A perpetuidade da vida, através das transformações e renovações, participação de rituais de morte, despedaçamento, dispersão das partes, tudo isto são tentativas de explicar o que ocorre, qual é a impressão que isto dá. Né? Então, todas as vivências mediadas por ritos sagrados vão ter esses elementos. Ritual de morte, despedaçamento, dispersão de partes e depois ressurreição. Tá? Exemplo típico, quando a gente fala da paixão de Cristo, é isto. Se imbuir da experiência, a gente repete essa questão desse momento da história de Cristo todos os anos. A gente tem a Páscoa é para reviver isto, é para sentir isto com uma morte e um renascimento, e é sempre a ideia do Cristo que está permanentemente conosco. Simbolicamente, não é diferente do que acontece nas ordens iniciáticas, não é diferente do que acontece nas religiões, e mesmo nos nossos rituais de passagem e de iniciação ao longo de toda a nossa vida. A questão é qual o arquétipo que está por trás movimentando esse símbolo neste ritual de passagem. É sempre esse o olhar que a gente vai ter que ter quando vê esse fenômeno ocorrendo. Experiências diretas de transcendência são mais raras. Tá? Elas são espontâneas, acontecem do nada. A pessoa não está numa intenção. Simplesmente a pessoa morre, renasce, transcende, tudo junto. E é assim, ó, tum. Então, às vezes a pessoa está dirigindo e aconteceu. É muito
raro acontecer. Muito, quando eu falo, é muito, muito mesmo. Não é qualquer coisa. É uma experiência que transforma a vida do indivíduo radicalmente. É muito radical. Então, vou dar um exemplo assim para vocês entenderem a dinâmica do que é isso. A pessoa está lá tendo a vida dela comum, não sei o quê, e passa por uma experiência desta. É como se ela estivesse vendo Deus em sua plenitude. Quando a experiência acaba, e nunca dura mais do que alguns minutos isso, porque a gente também não aguenta, senão surta. Se a pessoa não surtou, quando ela volta a si, aquilo muda tão radicalmente a vida dela que ela abandona praticamente tudo para correr atrás de algo que vem de dentro, que às vezes nem ela sabe, mas que tem a ver com o mundo. Traz ela para um aspecto de além dela. Então ela deixa de ser um indivíduo para ser o mundo e parte desse mundo. É muito transformador. Um exemplo desse tipo de manifestação, por exemplo, o que aconteceu com o Gandhi, com São Francisco de Assis, são experiências muito intensas. Então, para aqueles que trabalham com clínica, não é comum. A gente vai ouvir gente falando que aconteceu, que passou por isso. Tem um pé atrás, porque é muito raro e a pessoa ela sempre fica com uma aura. A gente não estou falando que é uma aura real, tá? Mas você olha para a pessoa, tem algo nela que é mágico, que prende na gente. A gente fica querendo mais daquela pessoa. Então é muito raro acontecer e quando acontece, a gente pode estar falando aí de grandes líderes que surgem. Professor, talvez você balançando a cabeça, quer comentar alguma coisa? Você está sem som. Só estou concordando com tudo que você está falando, estou achando tudo maravilhoso. Estou preocupada com o nosso tempo, mas vamos lá. Vamos lá, vou tentar acelerar um pouquinho. Bom, como é que a gente pode pensar, por exemplo, de onde surgiram os primeiros ritos, né? O primeiro relato de rituais de passagem associado a aspectos religiosos é da Grécia. Vou aqui falar uma coisa, todo mundo que estuda psicologia analítica, em algum momento vai ter que passar pelo mito da Perséfone. Não tem jeito, é obrigatório. É aquela parte da mitologia grega que todo mundo tem que saber. Mas não é só importante entender o mito, porque o mito em si, ok. Mas qual é a relação do mito com a experiência humana? Né? Por que esse mito é tão forte que criou até um sistema religioso, iniciático, inclusive? Né? Os mistérios de Eleusis, eles eram praticados por muitos sacerdotes. Né? Os órficos também, os pitagóricos. Todas essas pessoas entenderam o que é o mito no seu sentido mais próximo da experiência humana, e não apenas como algo mitológico. É a forma de trazer o mito para o indivíduo. Então, eles partiram do pressuposto do mito da Perséfone. Até aqui o mito, tá? Não vou ler, porque muitos de vocês devem conhecer mais ou menos já. Mas a ideia de que a experiência mitológica da personagem pode ser vivenciada como uma morte simbólica e um renascimento, e a transformação. Então, para a nossa cultura, esse elemento, né, esse mito, traz a ideia de morte, renascimento, transformação, transcendência como transformação. É o mais comum utilizado hoje para explicar isso e a nossa referência mais conhecida. É certo que no Oriente eles têm outras referências, mas como isso nós estamos falando de um arquétipo, a imagem arquetípica vai mudar, mas o conteúdo é o mesmo. Então, você provavelmente vai ter alguma divindade ou algum mito do Oriente que vai se referir a isso. Eu vou dar um exemplo para vocês verem mais ou menos, tá? Tem um mito que surgiu nos anos 40, ou seja, é um mito recente, ele parte de um conto, uma tradição oral que veio no Japão, que fala de um homem chamado Jiraiya, que vai até um monte, e lá ele tem um processo de transformação, e quando ele volta desse monte, né, ele desce desse monte, ele luta contra
um antigo amigo dele chamado Orochimaru, pelo amor de uma mulher que ambos gostavam, que era a Tsunade. Quem conhece um pouquinho de anime vai perceber que eu disse 3 nomes de personagem do desenho do Naruto, mas o desenho do Naruto se apropriou deste mito. Então, basta procurar lá na internet, vocês facilmente vão achar. Para vocês verem que lá no Japão, eles tem um mito muito similar ao mito da Perséfone, traz a mesma ideia da transformação, da guerra, do tempo em que ficou e tudo mais. A diferença é, os gregos tentaram reproduzir isso como uma forma de ensinamento. Vejam novamente, eu me aproprio do mito e tento transformá-lo em algo que cause uma mudança. Não é muito diferente, por exemplo, de quando a gente entra no primeiro emprego, em que eu deixo para trás a minha postura adolescente ou de jovem adulto e eu passo a ser o profissional. E aqui eu não estou falando de persona, eu estou falando de uma mudança interna. O nível de responsabilidade aumenta. Eu me vejo agora como um adulto, eu não sou mais aquela criança, agora eu sou independente, agora eu estou conquistando o meu mundo. A criança morre para o adulto surgir. E quando o adulto vem, ele também é a transcendência da criança. O mito da Perséfone, né, da Coré, da Perséfone, traz exatamente essa ideia. Bom, aqui é um pouquinho mais da ideia do mito, né? E durante 3 meses, a Perséfone é obrigada a retornar ao mundo dos mortos, que é o período da natureza. Se a gente for pensar no hemisfério norte, 3 meses do ano é inverno, tá tudo morto, é tudo branco. Parece que tá tudo morto mesmo. E aí você vai ter 9 meses do ano, que é da primavera até o final do outono, onde as coisas começam a viver, né? Brota na primavera, procria no verão, desenvolve do verão para o outono e morre. Olha nós retomando o símbolo da natureza na experiência humana direta. Os modelos que nós temos hoje de ritos de passagem sempre vão remeter a algo da natureza, porque é dela que vem todos os arquétipos, todos os símbolos que nós, como espécie, desenvolvemos ao longo de toda a experiência humana no nosso planeta. O ciclo das estações permite que a natureza se renove, a gente sabe disso, a gente vive aqui em São Paulo, principalmente, nos outros estados é um pouco diferente, mas aqui em São Paulo a gente tem bem definidas as 4 estações, então a gente vê exatamente esse ciclo. Mais para o norte, nordeste, quanto mais próximo do Equador, isso se divide mais ou menos em 2 períodos, seca e chuva, mas ainda assim é uma mudança de estado. Termina um estado e começa outro. Então, durante o inverno reina a morte, mesmo que aparente, por isso que é uma morte simbólica. Na primavera, a natureza ressurge do período do inverno. Ou seja, a morte simbólica é necessária, porque sem ela não haveria primavera. Sem o bolo, como eu posso saber que eu cresci mais um ano? Paralelamente às religiões oficiais do período greco-romano, aqui a gente está falando do culto às divindades, lá no templo de Apolo, no templo de Hera, todos aqueles templos, surgiram as ordens iniciáticas, em que eles repetiam esses rituais, ano após ano. Era uma forma de tentar agradar as divindades e, ainda assim, ensinar para os sacerdotes esses rituais para que eles possam desenvolver outros níveis de conhecimento de si mesmo. Então, todos os iniciados submetiam-se a mortes simbólicas e que possibilitavam percepções mais amplas. Ou seja, os grandes filósofos da cultura greco-romana passaram por esses rituais também. Não é algo assim, eles não eram filósofos porque do nada eles desenvolveram um conhecimento do nada. Não, eles tinham relações com esses mitos e conseguiam entender esses mitos dentro do aspecto humano. O que é importante salientar aqui? Todo ritual de passagem, ele tem que causar uma transformação pessoal.
o indivíduo passa por uma experiência, que a princípio pode ser de iniciação ou de passagem, mas se ele não se envolver, então ele só fez um rito. Ele não fez um ritual. É só um rito, foi só um espargir de gestos, vamos dizer assim. O que é importante salientar? Não é porque a pessoa também não passou por um processo de morte e renascimento que obrigatoriamente ela tem que passar. Muitas vezes a pessoa precisa ficar estagnada no momento antes. Aqui eu estou dando como um olhar bem clínico mesmo. Tá? Se a pessoa está com medo, está se sentindo insegura, ou você percebe que a pessoa não está preparada, para que você vai ajudá-la ou forçá-la a entrar num processo que ela não dá conta? É óbvio que ela vai voltar para trás. Isso causa mais mal. Então, muitas vezes a gente vê pessoas em estados patológicos, emocionais, um estado depressivo, um estado angustioso, uma ansiedade, e a gente vê, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É o mesmo que dizer assim, olha, você tem que morrer e renascer de novo. Se a pessoa não está preparada e normalmente ela não está, isso só causa mais mal. A pegada é diferente, né? O objetivo é outro. O adolescente, lá, o cara que está com seus 24, 25 anos e ainda não ingressou no mundo adulto, por quê? Porque, por algum motivo, a família ainda não permitiu, o vínculo familiar ainda é muito forte, por qualquer motivo que seja, se ele não entrou talvez porque ainda não dá, enquanto não forem resolvidas outras questões. A ideia dos ritos de passagem na nossa vida tem que vir naturalmente pelo processo heróico, pelo processo do arquétipo do herói. Entendendo o arquétipo do herói, o sentido de viver a vida. A imagem do herói é apenas uma imagem para explicar o sentido de viver. É o que nos mantém vivo, é essa energia que mantém a vida ocorrendo. Sem o arquétipo do herói, nós estamos mortos. É isso, basicamente. O chamado para a mudança, que é aí que entra a parte dos ritos de passagem, a necessidade de reavaliação da vida, a busca por respostas, que vão implicar em mortes e renascimento e ritos de iniciação de passagem, é o que traz a ideia da diversidade em que eles ocorrem. Então, eu tenho os rituais da vida comum, da minha vida como indivíduo, né, os meus rituais do dia a dia. Eu tenho os grandes rituais da vida, que representam o luto, da perda de alguém, o primeiro emprego, a aposentadoria, o casamento, a separação, os atos sexuais. Tudo isso são experiências que a gente não pode se inibir de ter. Sem essas experiências, nós deixamos de nos tornarmos melhores. Causam sofrimento? Causam. Toda morte causa um sofrimento. Mas também tem uma transcendência. Por isso que as religiões trazem o aspecto da transcendência como uma forma de amenizar o sofrimento da morte simbólica. Este processo é dinâmico e ocorre nos diversos momentos da vida, em todas as decisões que tomamos. Toda vez que fazemos uma decisão, temos uma decisão, nós abdicamos de outro caminho. Não deixa também de ser uma morte simbólica. Isso em tudo que nós seremos. No final das contas, retomando a ideia, o exemplo dos ritos de passagem está aqui, como um elemento da natureza. Ao observarmos isto, quando a gente vê o casulo já não é mais a lagarta. Aquela lagarta se liquefez. Nem os cientistas explicam como isto ocorre. A borboleta não é a evolução da lagarta, é uma outra criatura que surge da morte da lagarta. Então, quando a borboleta surge, ela já é outra coisa, ela é a transcendência da lagarta. E é isto o que todo ritual de iniciação ou de passagem tem que fazer. Senão, são só ritos e gestos. Essa aqui é a biografia. Não sei o que aconteceu aqui, que ficou esse risco, não sei por quê. Opa, aqui. Mas acho que dá para ler, né? Professora, comentários? Vamos abrir a tela? Podemos fechar a tela?
Tá, deixa eu Fecha a fechar tela. aqui. Claro. Isso, fecha Deixa aí, aqui, vamos ver stop todo share. mundo. Os Pronto. comentários que temos é que o povo está encantado, quer mais, quer até fazer já ritual de passagem. Está todo mundo aí se preparando, né, para um ritual novo, né? E sorria, gente, que a Cláudia está tirando foto, é melhor vocês sorrirem. O importante é saber que cada um de nós vive um momento único e que muitos de nós podem ou não estar precisando ou não passar por algum tipo de ritual de passagem, de um estado para o outro. Então, a gente vê muito, por exemplo, jovens que chegam no consultório e que não transitaram para a fase adulta, então tem que passar. O exemplo que a professora deu. Uma mulher ou um homem que casou, mas de repente o casamento perdeu sentido. Quando a gente retoma a história, a gente começa a pensar, bom, será que eles realmente passaram, mudaram o estado de namorados ou noivos para casados? A gente perde alguém da família. Ter que lidar com este luto representa também a nossa morte. Então, cada um de nós vai passar por algo nesse sentido. Não dá para a gente pensar num ritual, por exemplo, global, que dê para abarcar muita gente. O que a gente faz é vivências específicas, né, para mostrar a necessidade desses rituais e para mostrar o valor que tem que ter, que hoje perdeu-se o valor. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, de março para cá, estamos refletindo muito sobre vida e morte, né? Sim. Sobre significados da vida, sobre os valores da vida, sobre o sentido da própria vida, né? Qual é o motivo de eu estar aqui? Quer dizer, eu acredito que estas e muitas outras questões estão pairando no ar, na cabeça de muitas pessoas, que é o porquê disso tudo, né? O mínimo da pergunta seria por que tudo isso? Né? Então, como que essa pandemia também está nos auxiliando a viver a vida e a morte literalmente, sim, a não conseguir viver o ritual, né, que é o processo de enterrar os seus entes queridos, não estamos conseguindo fazer o ritual, e uma autorreflexão do que eu sou, para que eu sirvo, né? Porque eu faço, porque eu não faço, e outras reconciliações até familiares, que estão ficando até mais importantes agora, sim, sim. Né? Há tantos laços que estavam distantes, e de uma forma agora, outro tipo de ritual, que é esse nosso aqui. Nós estamos num ritual de estar presente, de estar confraternizando, de estar trocando informações, de estar nos comprometendo a adquirir mais conhecimento para passar de fase. Né? Aí, quando você falou de fase, o povo aqui já me conhece, tudo bem, né? Ainda lembrei do Mario Bros, daquele joguinho que eu tinha, que aquele Mario Bros nunca conseguia passar de fase, né? E nossa vida é uma fase, né? E tem gente que na terapia, por mais que o terapeuta faça, ele não passa de fase. E aí trabalhar com a nossa ansiedade realmente de querer levar todo mundo a passar de fase. Cada um tem o seu momento. Esse acho que é um grande aprendizado na clínica, né, para o terapeuta, que é exatamente segurar o próprio herói e deixar que o outro herói ande no tempo dele. Porque às vezes a gente quer tanto ajudar que a gente não percebe que a pessoa precisa ficar estagnada. Ela precisa ficar parada naquele lugar, para que daquele lugar ela perceba onde está, ela perceba que ela precisa caminhar, ou seja, ela tem que tomar consciência de que ela tem que transitar para um novo estado, para daí sim ela fazer esse movimento. Se eu atropelar, a pessoa simplesmente vai fugir. E é um grande aprendizado esse. E isso é para qualquer pessoa, não é só para a clínica, né? É na relação com qualquer pessoa. Principalmente ambiente organizacional. Acontece muito isso. Então, quem trabalha em empresa, quando vai ter que lidar com funcionários, é líder, vai ter que lidar com as frustrações, as ambições dos outros, com as personas que cada um carrega,
Quando percebe que a pessoa está frustrada profissionalmente, você pode ter certeza que ela está nesse momento de transição, ela está segurando, alguma coisa está impedindo ela. Por quê? Ela não está pronta, talvez. E aí, apenas um diálogo, muitas vezes, resolve isso. E é interessante porque a Silene está aqui, trabalhamos muitos anos numa ONG com crianças, e também dá para ver, né? A questão da criança não estar pronta para o aprendizagem, né? A criança não está pronta para passar de fase. Então, quando nós trabalhávamos com a arte-terapia, víamos que tinha criança que ia, né? E tinha aquela que ficava ali, naquele momento, muitas sessões para resolver aquilo, e não mudava a fase. Aí um dia tem lá um insight e consegue caminhar, né? Então, levar também esse aprendizado para as escolas. Eu gostaria tanto que os professores fizessem um curso de psicologia analítica para saber como lidar com as crianças, porque seria muito rico. É muito rico observar a criança dentro do processo, dentro do seu próprio ritmo de ritual também, né? E ver esse desenvolvimento da personalidade, esse desenvolvimento do conhecimento, como ela vai passando de uma fase para outra, como ela vai lidando com essas emoções. Eu acho isso muito lindo quando um professor vem fazer o curso, porque ele amplia o seu horizonte. Não é só clínico, é educacional. Inclusive, o Jung fala disso. Né? Sim. No aspecto educacional, por exemplo, as escolas, elas têm mais ou menos os conteúdos que têm que ser ensinados em cada momento, em cada ano é um determinado conteúdo. Eles já têm isso pronto, mas eles não têm rituais de passagem para a criança. Então, assim, da primeira à quarta série é uma coisa só, é um bloco. Aí você tem um ritualzinho de passagem na escola, que é mais ou menos traumático, que é para a quinta série, que é quando a criança, de repente, acumula um monte de novas disciplinas. Isso causa um mal-estar na criança, e aí a criança fica apenas com aquela ideia de que ela tem que acumular conhecimento. Eu sempre fico meio arrepiado quando alguém fala assim, precisamos ter um ensino de qualidade, mas parece que ninguém sabe o que é um ensino de qualidade. Todo mundo fala disso, mas ninguém sabe o que é. O ensino de qualidade é um ensino que transforma. Se não há transformação, eu só estou criando maquininhas de acumular conhecimento, que esquecem. Aqui a Amanda colocou para nós como perceber que a pessoa não está pronta para passar de tarefa. Então, sou estudante de psicologia ainda. Vamos lá. Nós falamos de arquétipo, tá? O arquétipo, ele é manifesto, assim, para nós, consciência, né, para todos nós, a gente vai perceber a manifestação do arquétipo muitas vezes numa coisa que o Campbell e Jung trazem como mito pessoal. Quando a gente fala do mito pessoal, a gente vê uma reprodução de algo mitológico. Só um instante, por favor. Essa reprodução, por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem esdrúxulo, tá? Uma mulher que chega no consultório e reclama que a vida dela, que ela vive com a mãe, que não tem relações, que só trabalha, mas se sente sozinha demais, que não sai com ninguém, não sei o quê. Tá. A princípio, nós estamos falando de uma Rapunzel. Tá? Olha o padrão. Logo de cara, a gente já está falando de uma Rapunzel. Então, só assim, um exemplo didático. Adianta eu falar para ela jogar os cabelos se ela nem sequer percebeu que ela está fazendo isso? Não vai adiantar, porque ela não vai entender. Aí, a ideia de quando saber é quando o terapeuta olha para a pessoa e percebe que a pessoa ainda nem conseguiu entender qual a real queixa dela. E é todo um trabalho em cima disso. Na psicologia analítica, a gente fala que a gente vai circunambular esse conteúdo para que a pessoa vá tomando consciência desses movimentos dela, e nesse meio tempo a gente vai identificando os arquétipos que estão ali, né, os complexos que estão ativados. O complexo materno, óbvio, no caso da Rapunzel, é o complexo materno, devorador.
a gente vai tentar ver os outros complexos que também estão se movimentando, porque é uma psicodinâmica, e aí sim, em algum momento, aquela pessoa vai ter um insight. É nessa hora que você percebe que que a heroína veio, é aí que ela vai jogar o cabelo. Você percebe que isso é antes, assim, é quando o príncipe aparece. Não é a morte simbólica, mas houve um movimento de diferente. E aí você fica naquela expectativa de que em algum momento, depois desse movimento, vai haver a morte simbólica e o renascimento, como no mito. A pessoa segue o mito redondinho, tá? Só para falar. Ela vai seguir o padrão mitológico até o fim. E se ela não seguir, se ela não ressignifica, ela fica repetindo e repetindo. E as mesmas decisões frente a situações similares. É bem circular nesse aspecto. Espero ter respondido a pergunta. Responde. Bom, gente, passamos do horário, nós temos que encerrar, né? Chegou aquele momento da despedida, que eu não gosto muito mais. Posso só pedir uma gentileza? Eu não coloquei no PowerPoint os meus dados de contato. Posso colocar aqui no chat? Pode sim. Pode sim. Mas o pessoal pergunta, a gente passa, né? Eu quero agradecer a presença do Gandhi, que está ali no colo do Zacarias, que veio assistir a nossa live, né? Fernando, eu não sei o nome do seu cachorrinho, mas estava aí no seu colo, né? De vez em quando parece um gato passando por aí, né? A Divina, que foi tomar chá com as amigas e continuou assistindo a nossa live. Bom, gente, tem os contatos, o Sérgio deixa ali, né, na live, a gente coloca lá embaixo, depois eu coloco também lá para quem quiser, pode me pedir. E agradecer de novo aqui a presença de vocês. Cada dia renova, mas tem aqueles que estão sempre aqui presentes, né? Então, veio o fã-clube do Sérgio, agradeço o fã-clube do Sérgio aqui presente, né? Todos vocês. O Nelson estava aqui, sumiu, é que eu também conheço o fã-clube do Sérgio, tá? Mas, agradecido pela presença de todos, agradecido aqui pela Lúcia, que está em Natal, Luciana, que está em Brusque, né, Luciana? Hoje acertei, é Brusque, né? Está lá, Brusque. Carlos, que está em Belém, né? Noeli, que está em Porto União, né? Deixa eu ver se eu lembro mais. Amanda, que está em Goiânia. Cássio, onde que você está, Cássio? O Cássio eu não lembro. É de São Paulo. Hã? São Paulo. São Paulo que está aqui, né? São Paulo tem uma galera aqui, quem é de São Paulo é a galera do Sérgio, né? Ana Luísa de Goiânia, deixa eu ver se eu acho mais. Silene também é São Paulo. Quem mais? Jefferson está ali, achei o Jefferson, Espírito Santo, né? Quem mais? Marcos de Floripa. Vamos ver, quem mais aqui? Maria Cândida, de onde é Maria Cândida? Não dá para ouvir. Bom, agradecer a presença. De Goiânia. Goiânia, aí, né? Que está misturadinho tudo. Deixa eu aproveitar. São Paulo. Deixa eu aproveitar, Sônia. Agradecer pela oportunidade, agradecer à Unipaz, no nome da Érida também, por ter aberto esse espaço para a gente poder se reunir, poder trazer um pouco desse tema, né, que é tão importante e está se fazendo tão ausente hoje em dia. Então, do fundo do coração, agradeço mesmo por essa oportunidade. Nós é que agradecemos, a Unipaz agradece você de coração, eu pessoalmente te agradeço, como meu amigo, né? De estar aqui conosco, dividindo esse conhecimento, estamos honrados com a sua presença, né? E também agradecer a Unipaz, porque também, como você falou, ela está abrindo um espaço para nós que é bem significativo, né? É de estar aqui, dividindo conhecimento, compartilhando conhecimento, estando assim por esse Brasil em vários lugares, e agora gravado ali no YouTube, então, quem não estava aqui, assiste amanhã, assiste depois, o povo agora também já está bem mais tranquilo, porque pode assistir a hora que quiser, né? E compartilhar com vocês realmente essa energia gostosa, né? Aprendizado, mas
essa relação nessa egrégora, essa egrégora de amor que nos une, que estamos presentes, que estamos sempre renovando. E essa semana a Luciana mesmo me falou, não sei como é que você aguenta, professora, tanta energia. Aí eu falo hoje, te respondo aqui, é pelo amor de estar aqui. Pelo amor de ver você, Luciana, que está lá em Brusque, o Jefferson, que está em Espírito Santo, o Carlos, que está em Belém, o Zacarias, que está em São Paulo, falando assim dos meninos, porque são muitas meninas, né? Minas, que também está presente. Por quê? É unir, e não estamos unindo apenas conhecimento. Na hora que nós estamos desligando do mundo que está aí fora, nós estamos dando possibilidade de entrar coisas novas, de entrar coisas que nos renovam, que renova a nossa existência e que faz mudar o valor de estar aqui. O valor de estar aqui no mundo, né? Nesse mundo que está tão difícil, mas que, ao mesmo tempo, está fácil. Né? Ele fica leve, ele fica gostoso quando conversamos com os amigos, quando trocamos conhecimento com os amigos. Como hoje, aprender sobre ritos, rituais, entender que isso faz parte da nossa vida, entender que eu posso fazer do meu café da manhã um ritual com significado, com afetividade, com importância de agradecer o dia que está começando, e no final do dia fazer um outro ritual, tome um chá, tome um copo de vinho para agradecer Dionísio, porque você passou pelo dia. Hoje, passar pelo dia é uma vitória, né? Sim. Então, chegar no final do dia, como nós chegamos hoje, uma taça de vinho na mão, lá no sul, como é frio, um chimarrão na mão, né? Confraternizando Dionísio, os deuses, que nos permitiram mais um dia de vida. Então, eu acho que esses rituais do café da manhã e do final do dia são muito importantes. É a hora que Apolo faz a travessia do dia. Enquanto estamos na cama, nós estamos seguros. Durante o dia, inverteu, porque a noite era insegura. Agora inverteu. Durante o dia ficou inseguro e à noite eu estou seguro. É interessante, dava até para fazer outra live com essa aqui, né? Dava, nossa. Dá para falar de Morfeu, dá para falar de muita coisa. Olha que legal. Dá para falar muita coisa, dá para abrir mais um campo, né? Então, confraternizar, fazer o ritual de passagem do dia para a noite e da noite para o dia. E, com isso, encher o nosso coração de gratidão, né? De gratidão por mais um dia. Por mais um dia que estamos bem, que a nossa família está bem, e que essa família Unipaz aqui também está bem, né? Que estamos, né, vendo toda semana o rostinho de vocês, ouvindo vocês, e sabendo que estamos bem. Então, eu quero deixar aqui, Sérgio, minha gratidão pela sua presença, por você ter vencido com a sua espada heróica, estando aqui presente hoje, né? Todos fez nós. O teu ritual de passagens, né? Vou contar para todo mundo, fez o teu ritual de passagem, né? Vencido aqui, e a vocês também, meus amores. Né? Então, quero ver sorrisos, todo mundo sorrindo, bem bonito, e vamos jogar beijos para nós. Vamos, ó, Fernando, você não é dos beijos, joga beijo, Fernando, ó. Gente, obrigado. Beijo, uma honra. Beijo, 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 gente. Até quinta que vem, espero por vocês, com meu coraçãozinho vibrando de alegria. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau. Tchau, amores. Ai.